Oi, nono ano. Vou fazer esse vídeo curtinho, tá? Só para fazer então a devolutiva da prova com vocês. Não precisa copiar no caderno, vai ser um exercício, na verdade, uma atividade extra mesmo, só para vocês terem acesso. Se vocês quiserem copiar, pode, mas não é obrigatório, tá? Mas se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Então, a primeira habilidade trabalhada na prova do segundo bimestre foi reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. E também resolver e elaborar situações problema com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Ou seja, essas duas primeiras habilidades são referentes à notação científica e potências. Bom, a atividade da prova era essa, ó. A pandemia da Covid-19 que estamos vivendo já atingiu milhões de pessoas pelo mundo, causando muito medo e ansiedade pelos números e por ser um inimigo invisível, pois não enxergamos esse vírus, mas sabemos que ele existe. Vírus são organismos simples e muito pequenos, medem aproximadamente 0,2 micras, ou seja, 0,0002 milímetros. A palavra vírus tem origem no latim, língua em que significa fluido venenoso ou toxina. Então, eu peguei desse site aí, tá? Como seria esse tamanho, 0,0002 milímetros, em notação científica? Que interessante. Vamos ver se você acertou, tá? Relembrando, o que eu tinha que fazer aqui, tá? Ó, voltar. 1, 2... Peraí, vocês não estão enxergando, né? Perdão. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu teria que ultrapassar o 2, tá? Porque lembra que é um número, vírgula, o resto. Então, nesse caso, eu tenho que ultrapassar para ficar 2 vezes 10, tá? Então, nesse caso, era a letra A, tá? Eu fiz aqui para vocês, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, ó lá. 1, 2, 3, 4. Vezes 10, isso, a menos 4. Por que que é menos? Porque é um número muito pequeno, é negativo, tá? Então, para a direita, a gente diminui. Então, eu andei para a direita, então a resposta é a letra A, tá bom? Habilidade: efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, tá? Então, a 2 dizia o seguinte: como poderíamos representar e resolver a potência 64 elevado a 1 meio? Lembrando que 64 elevado a 1 meio, na verdade, é raiz de 64. Elevar a 1 meio é a mesma coisa que fazer a raiz, tá? Então, a resposta era a letra C. Ok? Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Aqui era referente à Bhaskara, tá bom? Então, tá aqui. Exercício 3. Ficou aqui atrás a Bhaskara, né? A fórmula, perdoa, mas, né, tá aqui. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para equações do segundo grau, cujo nome homenageia o grande matemático indiano que a demonstrou. Essa fórmula nada mais é do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes, que é o A, B e C, tá, gente? Vale lembrar que coeficiente é o número que multiplica uma incógnita em uma equação. Então, peguei aí do Brasil Escola da UOL. Sabendo disso e utilizando a fórmula presente na figura, que está atrás da minha câmera, quais seriam as raízes x1, x2 da equação x ao quadrado mais 6x mais 5 igual a 0? Bom, fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então, eu resolvi... Aí, tá aqui a fórmula. Eu resolvi para vocês... Tá aqui atrás de novo. Na minha câmera. Peraí, deixa eu ver quanto deu. Menos 1 e menos 5.
Menos 1 e menos 5. Ah, tá aqui. Menos 1 e menos 5, tá? Então, era a resposta B de bola, tá? Aqui. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas grandezas. Exercício 4. O valor de uma corrida de táxi ou de Uber é calculado a partir de um preço fixo e um preço variável de acordo com o tempo ou quilometragem percorrida. Supondo que o preço fixo de uma corrida de táxi fosse R$ 5,00 e que o preço por quilômetro rodado fosse 3, ou seja, a corrida de táxi obteria a seguinte função: 5, que é o preço fixo, mais 3x, que é 3 vezes a quilometragem, sendo x os quilômetros percorridos. Quanto pagaria caso eu percorresse 10 quilômetros? É só substituir. 3 vezes 10, 30, mais 5, 35. Já tá ali, então. Então, no caso, a resposta era a letra D. Ok? Tá aí. E a última habilidade? Escolher e construir o gráfico mais adequado de colunas, setores ou linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. Todo mundo lembra? Medida de tendência central? Medida de tendência central, gente, é o moda ou mediana, tá? Tudo é tendência central. Moda é uma das medidas de altura de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana. A moda amostral de um conjunto de dados trata-se do valor que ocorre com maior frequência ou o valor mais comum de um conjunto de dados. Quando dizemos que uma roupa está na moda, é porque muitas pessoas estão usando essa roupa. Na estatística não é muito diferente. Dado um conjunto de valores, a moda é o número que mais se repete. Observe o gráfico que construí para vocês com a quantidade de alunos com determinado dígito do RA. Qual a moda desses dados, gente? Eu contei mesmo o dígito do RA de todos vocês. E esse gráfico é verdadeiro, tá? Então era só você olhar o que tem a coluna maior, que tá atrás da minha câmera de novo. É o dígito 9. Ok? Então era o dígito 9 com 11 alunos. Não tinha outra coisa, gente. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho essa revisão, né? Foi, 7, quase 8 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Tirem dúvidas lá comigo, tá bom? Então é só para vocês, né, não ficar em branco essa prova, tá? Muito obrigada. Beijos.